Muito bem, pessoal. Vamos para a parte 3 da nossa disciplina de desenvolvimento de aplicações web. Aqui a gente ainda está continuando na nossa revisão sobre desenvolvimento front-end. O autor ele vai falar aqui para vocês um pouco sobre tabelas, né? Tabelas em HTML. E ele vai dizer que a gente utiliza tabelas para apresentarmos e dispormos dados em linhas e colunas, né, de acordo com alguma lógica entre elas. Uma tabela é definida por essas tags, né, a tag table, então a abertura e o fechamento da tag table, né, significa tabela em português. Ela é dividida em linhas através da tag tr, né, table row, né, e aí tanto na abertura como no fechamento. Cada linha contém células de dados inseridas entre as tags tds, né, table data. Os dados da tabela podem conter textos, imagens, listas, parágrafos, formulários, outras tabelas, etc. Então, olha só, para testar vamos criar uma tabela como da figura aqui, né? Então temos aí essa tabela que ela está apresentando ali 4 células, né? Linha 1, célula 1, linha 1, célula 2, linha 2, célula 1, linha 2, célula 2. Então a gente vai criar aí um arquivo HTML chamado tabelas.html e vamos inserir esse código a seguir para a gente obter essa resposta. O código HTML que está aí, né, do table que o autor disponibiliza para a gente tem que ter em mente, que eu sempre falo para vocês, esse autor ele construiu o livro de forma que o livro ele é sequencial. Então não adianta a gente só pegar o código, aquele trecho ali, tentar jogar e provavelmente ele não vai funcionar. Então olha só, ele traz ali o exemplo da tabela, mas a gente tem toda uma estrutura de um código HTML, né? Então antes a gente tem lá o HTML, o body, o head, né? Essa parte do table fica lá no meio do body, né? Fica dentro do body, dentro do corpo. Então olha só, podemos inserir na tag table o atributo align center para que ela fique alinhada no centro da página. Esse atributo também pode ser utilizado para alinhar parágrafos de um texto, né? Então está dizendo que a gente pode utilizar o align center em uma tag p, por exemplo, e alinhar os dados de uma célula, né? td align center. Além de center para centralizar, a gente pode utilizar left para esquerda, right para direita e justify para o texto justificado. Cabeçalho das tabelas. Algumas tabelas necessitam de uma formatação especial para os seus cabeçalhos. Elementos na linha 1 e na coluna 1, por exemplo. Para dar destaque ao conteúdo de uma célula, utilizamos as tags TH, abreviação de Table Reading, né, que é o cabeçalho da tabela, ao invés de TD. Trocando as tags TD por TH na linha 1 e na coluna 1 da tabela acima, obtemos o seguinte resultado, né? Então, em vez de aqui utilizarmos TD, né, nós utilizamos TH para que fique destacado as palavras aqui, né? Linha 1, célula 1, linha 1, célula 2, para que ela atue ali como um cabeçalho da tabela. Como podemos observar, dados em um cabeçalho aparecem em destaque, né, centralizados em negrito. Além disso, a tabela mostrada também contém outra diferença em relação à tabela anterior. Foi inserido na tag table o atributo width 100%, ou seja, a largura, né, a largura da tabela. Então ela vai ocupar 100% da largura da nossa página. Se quisermos que a tabela possua uma largura que independa do tamanho da janela, né, podemos definir a quantidade de pixels, cada pequeno ponto da tela do monitor, que ela ocupará. Para que a tabela ocupe 700 pixels, por exemplo, a gente insere o atributo width igual a 700. O atributo width também pode ser utilizado para definir a largura de uma TD. Se não inserirmos qualquer conteúdo entre as tags TD ou entre os THs, teremos células vazias. Mesclando células, né? Por fim, podemos mesclar células em uma tabela.
O atributo colSpan, né, abreviação de column span, na tag TD ou TH, indica o número de colunas que a célula ocupará. O atributo rowSpan, né, ou seja, né, a mesclagem das células, das linhas, também na tag TD ou TH indica o número de linhas que a célula ocupará. Então temos um exemplo aqui, né, temos uma tabela. Aqui nós temos dentro da TH aqui uma rowSpan 3 e na de baixo uma colSpan 2, ou seja, estamos mesclando 3 linhas na primeira e na segunda ali 2 colunas, né? Então olha só, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dessas tabelas, tá? Ele só tá, o autor só está comentando aqui pra gente, né? O código acima corresponde a uma tabela que possui ao todo 3 linhas de 3 colunas. Entretanto, apenas 6 elementos estão dispostos ao lado dela. Isso porque o primeiro elemento foi mesclado com os 2 elementos abaixo dele e o segundo foi mesclado com o elemento à direita, né? Então ele sai dessa forma aqui. Então aqui foram feitas as mesclagens das linhas, né? Temos as linhas aqui aparecendo, onde está escrito célula 1, ele pega a primeira, a segunda e a terceira linha, e onde a gente está ali com a célula 2, ele está mesclando 2 colunas, né, ao mesmo tempo. Então olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Então olha só, pessoal, temos aqui a nossa tabela que foi mesclada, né? Então aqui onde tem essa célula 1, foi feita a mesclagem dessa linha, dessa segunda, dessa terceira, né? E nessa célula 2 aqui a gente tem essa coluna e essa coluna sendo mescladas, né? A gente pegar o código aqui, é um código que já tem outros exemplos também. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem o tamanho, tá? Deixa eu dar uma separadinha aqui. Então olha só, temos lá, né, as células que foram as linhas que a gente conseguiu fazer a mesclagem. Então tá lá, ó, rowSpan 3, célula 1. Então tá aqui, ó, essa rowSpan é feito com a mesclagem dessa e dessa linha. E aqui a gente tem essa colSpan 2, que está mesclando as colunas, né? Essas 2 colunas aqui, certo? E vamos começar agora, depois dessa pequena revisão, né, que o autor faz pra gente, falar de uma coisa que é super importante, que são os formulários, tá? Um formulário em HTML é uma área que contém vários elementos a serem preenchidos, como um formulário de verdade. Os elementos do formulário permitem que o usuário envie informações, possibilitando uma interação maior entre o site e o cliente. Então eles devem estar inseridos dentro dessas tags de form, né? O elemento mais comum dentro dos formulários é o input, né, cujo atributo type indica de que tipo eles são. Então eu sempre falo que até esse momento vocês estavam desenvolvendo os formulários de vocês, provavelmente, só que vocês clicavam no botão de enviar e não acontecia nada. Justamente que a parte de acontecer está do outro lado, que é o lado do servidor. Então agora a gente vai revisar essa parte dos formulários, vocês vão criar os formulários. E daqui a pouco, na disciplina, nós vamos ver como tratar as informações que estão vindo dos formulários. Então aqui ele dá o exemplo para a gente do campo de tipo texto, né, do input type text, utilizado para inserir letras, números em um formulário. Então a gente já tem um exemplozinho aqui, ó, do código. Então ele está criando 2 inputs type aqui do tipo texto. E ele fala assim, ó, o atributo name, por enquanto pode não fazer sentido, mas ele é necessário para o servidor, ou seja, para o outro lado, que vai receber as respostas dos formulários, indiquem o valor de cada elemento, tá? E aí embaixo tem uma foto de como é a apresentação deles no navegador. Então, para a gente que vai desenvolver o nosso sistema aqui, é muito importante que a gente fixe nisso, que na hora de criar um input,
a gente vai colocar esse atributo name que está ali e que esse atributo ele seja referente ao que a gente está aguardando a informação. Então, um atributo é de nome, o outro é de sobrenome. Então, a gente utilizou dentro do name, nome e sobrenome. Então, se a gente começar a utilizar X, Y, A, B, mais para frente pode ficar difícil de identificar de que informação é essa. O outro input que a gente tem é o do campo de senha. É um input que é do tipo password. Estão vendo que ali o input type dele agora não é mais text, né? Password. Ele é um tipo de input que ele, quando o usuário digita, né? Os campos ali são, os dados são ocultados pelo navegador. E lembrando que também, gente, o name dele, a gente vai colocar um name que é perto do que o que a gente está guardando. Então, se a gente está guardando uma senha, é um name interessante a gente colocar senha, né? Caixa de opção única, radio button. Então, esse tipo de input ele só permite que o usuário marque uma das opções. Então, olha só, a gente está fazendo uma pergunta ali. Então, eu sempre falo para os alunos, na hora que a gente estiver construindo nossos formulários, que o formulário HTML ele faz perguntas, ele está baseado em perguntas. Então aqui a gente pergunta nome, pergunta sobrenome, aqui a gente pergunta qual que é a senha e aqui a gente está perguntando qual que é o sexo. Então se vocês repararem, o name ali dos dois inputs tem o mesmo name, então é sexo. Por quê? Porque eles fazem parte de uma mesma pergunta. Então até uma boa parte ali dos inputs ele tem o texto igual, input, type, radio, name, sexo. O que vai diferenciar agora é o atributo value. Então ele tem um valor diferenciado, tá? Mas a gente tem que lembrar que o name é sempre o mesmo, tá? Nesses casos. Aqui ele vai falar a mesma coisa que eu já comentei com vocês sobre o atributo name, tá? Temos aqui a caixa de seleção múltipla, que é o checkbox. A diferença aqui é que o usuário pode marcar mais de uma opção. Então a gente está fazendo uma pergunta aqui sobre bens. Qual bem que o usuário tem? Então tem lá TV, geladeira, micro-ondas, PC, casa. Então aqui ele pode marcar mais de um, tá? Lembrando que como faz parte de uma mesma pergunta, o name, o atributo name é igual também, tá? E nesse caso também todas as respostas que o usuário marcar vão ser enviadas para o servidor. Temos também os botões, né? Também é possível incluir botões que executam ações. O mais importante deles é o input do tipo submit, que é ele que envia, né? A gente vai usar ele para enviar as informações para o servidor. Então ele fala que para que ele funcione corretamente, a gente precisa incluir dois atributos na tag form, que é um é o atributo action. Então dentro do action a gente vai colocar ali a URI do script que vai ser executado, né? Para onde que o formulário vai enviar. E method, que especifica o método que será utilizado. Se a gente vai utilizar o método post, o método get. E embaixo a gente tem um exemplo ali só com os três botões, né? Um do tipo submit, um do tipo reset, que apaga tudo que o usuário digitou no formulário. E a gente tem lá um tipo button, que o value dele está como ponto de interrogação, certo? E ele vai aparecer dentro, quando ele for renderizado no navegador, ele aparece com esse ponto de interrogação, certo? Aqui embaixo a gente tem os três botões como eles iam ser executados, tá? E aí o autor ele fala que os atributos do action method nós vamos falar mais para frente, justamente no momento que a gente estiver falando sobre essa parte do servidor, tá? Vou mostrar aqui para vocês o exemplo do código. Então, olha só. A gente tem aqui um exemplo completo. Lembrando que aqui a gente já tem em cima alguns códigos, né? A gente precisa ter sempre o HTML, o head, o body, né? Aí depois do body a gente vem com o nosso código do nosso formulário. Temos aqui o action, o method já defini que é o post. Dentro dele eu tenho todos aqueles inputs, tá? Das perguntas. Aqui eu tenho os 3 botões, certo?
Vou salvar ele aqui. Vou pedir para executar. Então olha só, eu tenho aqui o formulário com nome, sobrenome, senha, se eu for digitar uma senha, ó. Sexo, eu só posso escolher um. E aqui nesse aqui dos bens eu posso escolher vários, né? E aqui eu tenho os botõezinhos. Como a gente não tem nada para frente ainda, ele não vai acontecer nada se eu apertar, né, esse botão aqui de enviar, tá? Mais para frente a gente vai ver como que funciona, como que a gente vai enviar, para onde que isso vai, como que a gente faz o tratamento dessas informações. E é isso, pessoal. Quero que vocês façam os testes nos códigos, modifiquem os testes, aproveitem para revisar tudo que vocês já tinham visto aí com tabelas e formulários, tá? Vai ser muito importante para a gente trabalhar com os formulários agora que a gente vai trabalhar com o servidor. Então o usuário vai digitar, a gente vai tratar essa informação, isso vai lá para o servidor, a gente vai dar algum tipo de resposta, vai guardar no banco de dados. Então aproveitem bastante. É isso aí e até a próxima aula.